Opa galera, nesse vídeo eu vou estar falando porque eu cometi a loucura de abandonar a escola e ainda não me arrepender disso. E não foi a escola tipo fundamental, foi o ensino médio. E vocês vão ver que é um negócio que me deixou tão mal que eu quase entrei em depressão. E eu sei que muitos que já saíram da escola ou ainda estão nelas vão se identificar comigo. Pelo menos as pessoas da geração Z, né? Mas como eu cheguei nessa loucura de abandonar a escola? A primeira vez que eu entrei na escola na minha vida, eu tinha por volta de 7, 8 anos. E a minha escola era bem simples, só tinha, sei lá, umas 10 pessoas e um professor. O primeiro dia de aula eu tive vergonha e tudo, eu não conhecia ninguém, nem o professor. Eu me lembro que a professora tinha botado para eu pintar o Papai Noel de vermelho e eu fui lá e pintei de verde, ela me deu uma bronca, eu fiquei com uma vergonha. Eu fiquei com a maior vergonha do mundo. Os meus colegas tentaram avisar, mesmo assim eu atemei e eles ficaram dando risada na minha cara. Coisa normal de primeiro dia de aula. Ela era uma escola bem pequena e simples, do tamanho desse quadro aqui. Era do tamanho desse quadro a escola. Pegou o tempo que eu fui passando de série, essa escola teve que fechar por alguns motivos. E aí eu tive que mudar para outra, que era um pouco mais grande e era um pouco mais longe. Não era muito longe. Se fosse 1 quilômetro, ela já era maior. Tinha 2 professores, o professor da escola antiga, que já me ensinava, foi e mudou para lá também, e outra professora nova que entrou. Já tinha um pouco mais de alunos, não sei se eram uns 13 por aí, uns 3 alunos no total. E até aí tudo bem, os professores ensinavam 3 matérias, se eu não me engano, por dia. Os professores se comunicavam com a gente conhecia como se fosse da família mesmo. Não era um negócio vazio que chegava, caía fora e algo do tipo. Eles se comunicavam com a gente brincava e aquele negócio todo, fazia atividade. Obviamente tinha seus problemas, como todo lugar tem. Eu me lembro que o carro do motorista quebrava com nós no meio da estrada, ele xingava e a gente dava risada. Como era uma escola bem pobre, o carro era velho e caía nos pedaços. É a escola de pobre. Passou o tempo e aí eu cresci, fui passando de ano e tive que mudar para uma escola maior, que já era fundamental. Daqui para frente foi só desgraça. A primeira vez que eu entrei nessa escola foi com o maior nervoso do mundo, porque eu não conhecia nada, uma escola gigante, cheia de alunos para todo lado. Agora já era um ônibus grande que levava nós. Minha sala, que era o 6º ano, tinha mais de 20 alunos. Para você ver a diferença, antes que tinha 13, agora nessa tem mais de 20. Nos primeiros dias, os professores foram uns anjos, dando bala, conversando e tudo, como a toda a escola, vocês sabem. Mas depois começa a sentar o aço, mas o 6º ano até que não era essas coisas assim, até que era legalzinho. Comecei a me acostumar. No 6º ano meio que eu virei um popular na escola, porque eu era muito extrovertido. Eu sofri alguns bullying, principalmente de pessoas do 9º ano, que eram uns bullying meio pesados. Um cara do 9º ano, grandão que tinha, gostava de fazer bullying comigo. Cheguei ainda a chorar no ônibus e tudo. E a desgraça já começou por aí, porque até meus novos amigos, até eles faziam bullying comigo. Depois que eu comecei a sofrer esses bullying, eu comecei a ficar mais calado, não queria muita amizade com ninguém, fiquei meio com um trauma. Cara, eu me lembro que tinha menina até que ficava dando em cima de mim, tipo forçando mesmo, e porque eu não dava atenção, eles falavam, ah, você é isso, você é aquilo, não sei o quê. Porque eu não era igual os caras que ficavam babando, dando em cima. Eu acabei tendo esses problemas aí no 6º ano, já no 1º ano do fundamental. Agora no 7º ano foi o que me abalou mais, no fundamental. No 7º ano eu já comecei aquele negócio sério, sem graça. Eu só estava ali na escola porque eu era obrigado a estar. Cara, eu me lembro que nessa época do 7º ano, entrou um professor de matemática, que meu amigo, o cara botava a gente para chorar na sala de aula. Quando chegava a hora da matéria dele, as pessoas tremiam na base. Eu me lembro que até falaram uma vez, olha, o professor de matemática não veio não hoje. Aí todo mundo pulava de alegria. Aí quando nós olhou para trás e vi ele chegando, pronto, o lugar virava um velório. Aí você se pergunta, nossa, por que tudo isso? O que é que eles faziam de tão ruim? Não é porque ele era ruim, nossa, esse cara é ruim. E sim porque ele ensinava pessoas de outra escola, do ensino médio. E lá vocês sabem que ensino médio os alunos já são grandes, aprontam e tudo. E esse professor falava com eles lá com firmeza, bravura e tudo. E ele falava com a gente que era do fundamental, tinha acabado de sair do 6º ano,
como se fosse alunos lá do ensino médio. A gente não tinha costume com isso. Tipo, nós tínhamos um professor, a gente faça isso e isso, nós fazia, tinha horas que não e tudo. E do nada chegou esse professor. Nossa, você tem que fazer, eu quero isso agora, se vocês não fizerem, vocês merecem ser chamados de burro. Ele falava assim com a gente na sala de aula. E como a gente não tinha esse costume, para nós era o terror. A gente tinha até medo de ir para a escola. E pior que a gente já era ruim em matemática, aí é que ele descia o cacete mesmo. Esse foi um dos motivos que me deixou mais mal. Eu comecei a ficar reprimido, sem expressão, tipo como se tivesse em uma prisão. Fiquei com medo de dar minha opinião própria. E quando eu passei para o 8º ano, fiquei meio que traumatizado, não queria ir para a escola, inventava que estava doente. Aí depois de um tempo deu o conselho tutelar. O conselho tutelar não veio na minha casa, porque minha casa é longe, no interior, ele não vem. Mas a escola mandou recado, aí deu família e aquele negócio todo. Foi até no ano daquela doencinha lá, que vocês sabem o nome, de 2019. E mesmo eu faltando um ano inteiro praticamente, eu consegui passar. Por causa daquela doencinha lá, me ajudou, a escola passou todo mundo. Por causa dessa doença, aí a escola foi lá, deixa, vamos passar todo mundo. Aí passou tudo para o 9º ano. No 9º ano eu ainda dei uma chance para fazer amizade. E o cara que dizia ser meu amigo, me apunhalou pelas costas, vamos dizer assim. Porque o cara falava comigo e tudo. E eu botei aquele meme lá do Freeza, porque você matou o Cururim. Eu botei lá nos meus status. E ele foi a única pessoa que tinha visto esse meme nos meus status. E do nada começou a me chamar assim na escola. No começo eu comecei a achar engraçado, mas depois começou a ficar mais sério. E aí ele começou a falar para outras pessoas, e as outras pessoas começaram a me chamar assim. E aí entrou o bullying psicológico e físico. Eu não conseguia nem estudar na sala de aula, que eles ficavam me empurrando e me chamando, puxando a minha orelha. E deu uma confusão, botei gente da secretaria. Se você quiser, eu posso até fazer um vídeo sobre isso. E por causa disso, eu já não gostava de ter amigos. Depois disso é que eu não tive mesmo. Larguei tudo, não quis mais saber de amigos. Tive alguns problemas também no 9º ano, com a bullying, como eu já disse, e outras coisas. E aí eu passei para o 1º ano do ensino médio, que já foi para outra escola, bem maior do que essa que já tinha. Nessa escola já era por ir de noite. Eu só chegava umas 12 e pouco da noite. Aqui foi o ápice da minha loucura. Acho que essa escola era 3 vezes maior. Nos primeiros dias, a mesma coisa. Os professores pareciam uns anjos. Dava bala, falava com a pessoa. É aí, meus alunos. Chegou quase me convencer que essa escola era diferente. Nossa, essa escola é diferente. Isso aqui vai mudar. Depois que passou esses dias, os professores já começaram a pegar no pé. Tinha uma professora de português que era baixinha, que meu amigo, essa daí era irritante, viu? E pior ainda, o professor de matemática, que nós tinha terror lá no fundamental, ensinava nessa escola, o que piorou mais ainda a situação. E o pior que você não sabe é que a professora de português era pior do que esse professor de matemática. Tá ficando de noite, eu espero que não atrapalhe sua experiência com o vídeo, porque eu vou continuar falando até terminar, já estou quase terminando aqui a história. Muitos dos professores chegavam de saco cheio na nossa sala de aula, porque às vezes eles discutiam com outros alunos de outra sala, chegava bravo, botando atividade. O professor de matemática era um, que vocês isso, que vocês aquilo, e eu vou meter atividade, e eu vou meter isso e não sei aquilo. Simplesmente chegava assim na nossa sala de aula. A professora de português, pior ainda, falava que vocês vão que ir para o Enem, ir para a faculdade e que não sei o quê. E cara, eu já tava de saco cheio ouvir isso toda hora, de todo mundo. Porque eu já ouvia esse negócio de Enem, faculdade, de outras pessoas. E na escola tá toda hora ouvindo essa mesma coisa. Já tava estourando ali. E o pior é que a maioria dos alunos não sabia de nada. Eu não sei como é que a escola permite a gente passar de ano sem saber de nada. Tipo, as únicas vezes que eu me lembro que eu colei na vida foi lá no 6º ano, e foi 2 vezes. Uma vez porque a prova era hindu e o cara gostava de colar e eu não podia dizer não, aí tive que colar mais ele na prova. E outra vez foi hindu também com outra pessoa, que o cara colou e eu tive que colar também. Tirando isso, eu passei na prova, tirando ou nota alta ou nota de recuperação. E o pior é você chegar no ensino médio sem saber de nada, porque não tem nem como você aprender. Porque tem a atividade do professor, aí tem do outro, e aí você não tem como aprender nada. Chegou dias que eu chegava de noite já em casa e chegava mal, aquele negócio sem querer ir para a escola, com dor de cabeça, só pensando no outro dia, como é que ia ser.
Eu já era uma pessoa que meio que tinha pegado trauma no fundamental, por causa de bullying, essas coisas. E tipo, no ensino médio é tudo muito rápido. Chega um professor, não sabe nem quem você é, não conhece você direito, chega, fica lá 40 minutos, já vai embora e tem que entrar outro. Não dava pra mim um negócio desse. Também você não pode questionar, você tem que ser um robô, não pode falar nada de diferente. Eu me lembro que eu estava até no grupo da escola e eu falei uma coisa lá sobre a escola, que eu vejo que a escola não ensina direito. E quando eu falei isso, já falaram logo, porque a escola, as pessoas não respeitam a escola, que não sei o quê. E se não respeitar, vai ter que fazer isso e aquilo. E eu não gosto desse negócio que você tem que ser o robô, você não pode questionar. E aí eu comecei a ficar mal, comecei a faltar uns dias. Aí quando eu voltei, o cara lá da secretaria já foi lá dizer, Adriano tá aqui? Aí eu disse, tô aqui. Aí o cara, tá bom, que se você não tivesse, eu já ia tirar você da lista aqui. E você vai ver que isso daí é só uma estratégia para botar medo. Porque quando eu parei de ir para a escola, passou meses, para depois esse cara da secretaria ligar para mim e vir perguntar, por que você não foi mais para a escola? Porque eu simplesmente parei de ir para a escola e não falei nada. Porque eu achava que eles iam tirar eu da lista, tipo, esse cara não tá vendo mais, vamos tirar. Eu não achava que eles iam ligar para mim meses depois para perguntar. Porque naquela vez eu só faltei alguns dias e o cara já foi lá perguntar porque eu não tinha ido. E ia tirar eu se eu parasse de ir só mais alguns dias. Para vocês verem a manipulação para botar medo no cara. Aí eu falei, não, é porque eu não quero ir mais, eu não gostei nem nada do tipo. Eu já conversei com minha família, já falei tudo. Eu me lembro que eu tava mal pra caramba. Eu queria de todo jeito, dar um jeito de sair dessa escola. E graças a Deus só faltava alguns meses para completar 18 anos. Aí o cara, não, pense bem, porque eu posso falar para os professores pegar mais leve. E eu de saco cheio, não estava querendo nem saber mais. Ele tentou me convencer, falar um monte de coisa, mas eu disse, não quero não. Até quando ele foi e desligou. E sinceramente, eu não me arrependo de ter saído da escola. Porque eu aprendi tanta coisa depois que eu saí da escola. Obtive tanto conhecimento sozinho, apenas pesquisando na internet, que eu nunca ia ter esse conhecimento se tivesse na escola. Se eu tivesse na escola hoje em dia, eu seria lá, um gadinho que estava lá. Eu vou ganhar 1 milhão lá depois que sair da escola. Vou lá fazer a faculdade e ganhar 1 milhão por mês. Eu seria um robô. Na escola eu sentia como se não fosse eu, fosse só uma casca vazia. Só tá ali porque quem que tá. Graças a Deus eu saí daquela escola. E olha que eu tive coragem, porque jamais eu ia acreditar que eu ia conseguir, tipo, falar com minha família que eu não queria mais e sair de vez daquele lugar. Porque eu tinha muito medo de sair, porque tem muita gente da minha família que tem essa visão que, nossa, sem faculdade, não sei o que, isso e aquilo. E isso me deixava com muita raiva. E me dava muito medo também, que as pessoas iam falar isso e aquilo. Se você gostar, eu posso até falar sobre esse assunto em outros vídeos. Eu sei que para mim a escola era uma prisão. Eu tive meus momentos bons lá, mas o resto, meu amigo, me prejudicou muito. Essas horas tem pessoas na escola lá, ouvindo os professores, com dor de cabeça e tudo. Eu sei que tem muitos alunos que não são fáceis, mas tem muitos alunos bons lá também. Eu só sei que esse sistema estressa muito, porque é muita gente na escola e não ensina nada. É um monte de coisa inútil, passa atividade disso, daquilo, é tudo teórico, não tem nada na prática. E aí acaba saindo gente da escola, da faculdade, só na teoria, não sabe nem nada na teoria, nem nada na prática. Eu espero sinceramente que esse vídeo tenha sido útil para você pelo menos um pouco. Comenta qualquer coisa que você aí achou sobre esse vídeo. E essa aí foi minha experiência da minha vida na escola. É isso, até o próximo vídeo. Fui!